E nós sabemos que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela tem uma história fantástica. É a história do Deus criacionista. E nós podemos ter pelo menos 4 fundamentos que são de extrema importância para as nossas vidas. Quando nós analisamos a Bíblia a partir do Gênesis, nós vamos encontrar pelo menos 4 fundamentos, sendo estes o primeiro, criação. Depois nós temos queda. Depois nós temos redenção. E no final, glorificação. Quando nós estudamos a Bíblia mais a fundo, não apenas superficial, nós poderíamos encontrar muitos outros, mas esses 4 são os 4 pilares que movem a humanidade. Criação altamente divina. Deus, ele idealizou esse planeta, criou este planeta e nos criou no estágio santo, puro, criação. Criação é um atributo divino. Ele vem diretamente do Deus eterno. Queda. Se a criação é um atributo divino, a queda é completamente ao contrário. A queda está completamente contrário ao que Deus criou. Deus nos criou Paulão santo e Paulão escolheu cair. Então, a queda, ela é um atributo do pecado e não é uma criação de Deus. Em seguida, nós temos a redenção. Redenção porque estávamos todos perdidos, todos num lamaçal de pecado, e aí o Deus eterno, o Cristo, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1, conforme está escrito em João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O mesmo João, no 14, disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a redenção vem através do sangue de Cristo. Uma vez estávamos santos, porque fomos criados santos, escolhemos pecar e Cristo nos redimiu. E agora nós temos a oportunidade novamente de chegar ao último estágio, que é a glorificação. Então Cristo, ele nos redimiu, vem, morre na cruz em nosso lugar, retoma ao céu e em breve ele voltará. E diz a Bíblia que nós seremos glorificados. Isso é fantástico, não é? Queridos, eu peço a vocês que da forma que estão, só feche os seus olhos e vamos pedir a Deus para que ele possa agir aqui nesta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos. Às vezes é necessário que nós falamos com o Senhor, não porque o Senhor quer nos ver humilhar, jamais. Mas é porque nós dependemos completamente do Senhor. Nós somos um pouquinho de Ti. Lá no Éden, na criação, quando o Senhor foi criar o homem, o ser humano, o Senhor pega um pouco de terra e ali faz um barro, forma o bonequinho, e depois, se o Senhor pegasse esse bonequinho e apenas colocasse a mão e empurrasse ele um pouquinho, ele sairia andando, assim como qualquer um outro animal. Mas o Senhor olhou para aquele ser, para aquele boneco de barro que o Senhor formou, e o Senhor olhou assim e falou, olha, eu vou colocar um pouquinho de mim nisso daqui. Ao soprar, o Senhor tirou um pouco do Senhor e colocou em nós.
Isso é fantástico, Deus, isso é maravilhoso. Então isso explica algumas coisas. Às vezes nós pensamos, mas eu tenho tudo e ainda continua vazio. Por que não aceitamos algumas situações? Por que não aceitamos acabar, definhar? Porque nós temos um pouquinho do Criador. Nós temos um pouquinho da eternidade. E essa eternidade chama-se Deus. Portanto, nesta manhã, ó Deus, nós iremos estudar um pouquinho a Tua palavra. Que o Senhor possa nos ungir para que nós possamos entender em nome de Jesus. Queridos, eu não sei se todos aqui estão acostumados a folhear a Bíblia. Eu gosto muito de estudar a palavra. E hoje a gente vai ter um culto talvez um pouquinho diferente, porque nós vamos ler um tanto, viu? Ler e entendemos um pouco aqui a respeito da palavra de Deus. Mas como eu estava falando para vocês, eu não sou mais um menino. Agora mesmo eu estava conversando com um rapaz que estava me trazendo, e ele contando a história dele, como que as coisas estão acontecendo hoje em dia, a criação. Hoje em dia você não, dificilmente os nossos filhos nos chamam de senhor e senhora, né, parceiro? Diferente da gente, né? A nossa criação com os nossos pais. E hoje uma criança desse tamanho, ela já discute, ela chama o pai de você e tá tudo bem. E eu estava conversando com um rapaz e ele falava assim, Paulo, eu saí de casa com 14 anos, fui trabalhar, e meu pai não queria, mas meu pai me deu alguns conselhos e eu aceitei, coloquei aquilo em meu coração. E ele falou de algumas situações, o pai falou para ele não fazer tatuagem, não pegar nada de ninguém, e assim foi. Mas o certo é que o tempo passa. E quando a gente tem o profeta, ele diz assim, quando era menino eu pensava como menino, eu falava como menino. E conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando maturidade. Então, quando você é menino, você pensa como menino. Quando você é jovem, você pensa como jovem. Conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando a linha, vai mudando o pensamento. Isso é fato, isso é normal. Eu me lembro que quando eu tinha, assim, 20 anos, eu ia dirigir e às vezes eu estava ali numa velocidade muito alta. E aí eu pensava assim, meu Deus. Na verdade, eu nem pensava, eu só pensava assim, eu estou aqui a 200 por hora. Se esse carro virar, não vai acontecer nada comigo. Porque uma pessoa com 20 anos, gente, ele não morre. Ele pode até machucar um pouquinho, né? Mas o carro ele vai virar uma bolinha. Ele vai virar uma bolinha ali de sucata. Mas o cara com 20 anos, ele vai ficar ali entre as ferragens. Mas ele não morre. Quando o cara tem 25, aí ele começa a pensar um pouquinho diferente. Ele está nessa mesma velocidade, mas ele fala assim, não, se acontecer alguma coisa aqui, um acidente, virar aqui alguma coisa, eu vou machucar muito. Ele não morre, não, mas ele já machuca um tanto. Quando o cara tem 30, parceiro, aí ele já morre. Então, quando você está numa velocidade alta ali, aí você, peraí, calma, pé no acelerador. Por quê? Porque o pensamento muda. E quando o camarada ele adquire família, então, quando ele tem esposa e filho, aí ele está naquela velocidade, aí, não, eu passei de 120, volta ali para 100, vamos ficar nessa casa aqui, porque eu tenho gente para criar, eu tenho pessoas que dependem de mim. E, na verdade, é desta forma que acontece. E o tempo vai passando, hoje eu tenho, agora em dezembro eu faço 46, e aí o que acontece? A memória também vai ficando um pouquinho, vai ficando desacelerada, né? A gente começa a esquecer algumas coisas. E como a gente vai ler um pouquinho hoje, eu peço a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Josué. Josué, Velho Testamento, capítulo 24, é o último. E Josué vai falar umas coisinhas para a gente aqui agora. Lembra que eu falei para vocês dos 4 pilares? Alguém lembra dos 4? Primeiro, criação. Depois, queda. Depois, redenção e glorificação. Vamos ver se a gente consegue falar, se me ajuda. Primeiro, criação. Mas vocês são demais, vocês estão de parabéns. Deus seja louvado.
E aí o que que acontece? Como a gente vai ler um pouquinho aqui, e eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque esse recado Deus mandou que eu passasse para vocês e para mim hoje. Então, tipo assim, eu não gosto de passar de horário, porque a gente tem que ter ordem e decência. Mas quando o recado vem do céu, nós precisamos só adaptar um pouquinho. Então, talvez eu passe aí um pouquinho, entendeu? Mas, pelo amor de Deus, escute, porque é um recado dos céus. Tá bom? Vamos lá. Josué capítulo 24. E assim, como eu falei para vocês, eu vou ler e a gente, em alguns momentos, a gente vai dar umas pausas aqui. Eu vou fazer algumas explicações rápidas. E como o tempo passou, aí talvez eu não consiga voltar onde eu parei. Então vocês têm que me ajudar, tá bom? Às vezes, graça, eu vou ler o versículo 10 e depois eu vou tentar voltar no 11, porque a memória falha. Aí eu preciso, vocês falam, Paulão, é o 10. Tá bom assim? Então vamos lá. Josué capítulo 24, versículo 1. Olha só o que a Bíblia nos diz. Depois, ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles apresentaram diante de quem? Peraí. Mas se Josué chamou, como que eles se apresentaram diante de Deus? Eles não teriam que se apresentar diante de Josué? Olha, a coisa já embaraçando para a gente. Vocês lembram quando Elias ele chegou na casa da viúva? A Bíblia fala que Elias ele era representante direto de Deus. Então, quando ele chega lá, a Bíblia fala assim: e Deus estava ali. É mais ou menos assim. Graça, ela trabalha em uma empresa e o patrão fala assim: Graça, a empresa chama-se Deus Proverá. Graça, você vai em tal lugar e lá você vai representar a empresa. Quando ela chegar em tal lugar, naquela conferência, quando chamar o representante do Deus Proverá, não vai chamar Graça, vai chamar o representante do Deus Proverá. Ela será representante direta. Então, ela será a empresa. Só para a gente entender, contextualizar. E o 2, eu ainda estou bem aqui, viu? O 2 diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitava vossos pais, Tera, pai de Abraão, pai de Neó, e servir a outros deuses. Olha só que coisa ruim. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. Nós também conhecemos essa história. É a história de Abraão, é o camarada aí que, que manda tudo. É o cara que morava em um lugar que lá ele não tinha. Os pais dele não tinham conhecimento do Deus eterno, e Deus chama Abraão, e Abraão, ainda jovem, nós conhecemos a história, ele sai de lá de Ur dos Caldeus e sai para um lugar onde ele não conhecia. Deus só fala, vai, e ele vai. Porque hoje é bem fácil da gente. Eu quero mudar de lugar, então antes de eu ir para tal cidade, eu vou pesquisar ela. E o computador, o celular, ele vai me dar tudo que eu preciso a respeito daquela cidade: economia, política, se a cidade tem trabalho, se não tem. Eu vou ter toda a noção antes de sair de casa, mas Abraão não tinha. Ele simplesmente acreditou em Deus e saiu, e foi. Então, nós conhecemos também a história de Abraão. Gente, eu estou aonde? No 3, eu li o 3, né? Então, vamos ler o 4. E Abraão, nós sabemos o que aconteceu. Abraão, ele tinha tudo que Deus deu depois, nós sabemos como que aconteceu. Abraão foi o camarada que foi para Canaã, e lá ele começou a comprar as terras. É só para a gente entender que quando o povo volta para resgatar Canaã, na verdade, eles não estão tomando nada de ninguém, eles estão pegando o que é deles por herança. A Bíblia não diz que Abraão ele ganhou aquelas terras foram conquistadas com trabalho. Nós sabemos, a Bíblia ela relata que Abraão ele abria poços ali, e o pessoal que passava com os animais, eles compravam a água na mão de Abraão, e Abraão, então, assim, ele começou a comprar todo aquele espaço de Canaã. Então, foi uma terra conquistada, mas com suor. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui, daqui para frente.
E aí Deus fala, Josué continua falando para o povo, no 4. E a Isaac dei a Jacó e a Esaú, dei a montanha de Sei para possuir. Porém a Jacó, seus filhos, desceram para o Egito. Olha só. Quando nós contextualizamos isso aqui, nós entendemos que Jacó ele não teve muita paciência. Na verdade, em minha convicção, em minha forma de olhar, era para Jacó continuar no Egito. Porque aquele lugar foi um lugar que Deus deu. Ah, mas está faltando comida, gente. Deus está com você. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, nada me faltará. Se Deus está comigo, nada vai faltar. Ah, Paulo, mas está faltando isso e aquilo, está faltando comida, está faltando dinheiro. Sim, mas Deus está comigo. Então, quando nós vemos o próprio Jacó, ele ora a Deus e fala: Deus, espera aí, eu preciso ir, porque o Senhor viu, o Senhor está vendo tudo que aconteceu. Aí Deus fala assim: rapaz, esse lugar foi o lugar, a terra prometida. Ele fala: mas eu quero ir, o Senhor me abençoa lá. Deus fala: tá bom, pode ir, eu te abençoo. Porque Deus realmente ele abençoa. É a mesma coisa da tempestade. Está vindo uma tempestade forte ali e você fala: Senhor, me livra dessa tempestade. Deus fala: moço, pode ir. Deus não vai te livrar da tempestade, mas ele te livra na tempestade. E Abraão pagou, e Jacó pagou para ver. E aqui vamos acelerar um pouquinho, porque o tempo está passando. Então enviei Moisés e Arão ferir o Egito, como fiz no meio deles, e vos tirei de lá. E tirando os vossos pais do Egito, viste o mar, os egípcios perseguirem vossos pais com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho. Olha só. E clamar ao Senhor, que por uma escuridão entre vós e os egípcios trouxe o mar sobre eles, e os cobri os vossos olhos, e viram o que eu fiz no Egito, depois habitaste no deserto. Olha, mais uma vez, Deus livrando o povo, habitaste no deserto por muitos dias. Deus livrando um povo que só reclamava. Um povo que tinha toda a orientação de Deus. Nós sabemos que quando Deus designa Moisés para ir buscar o povo no Egito, nós sabemos tudo que aconteceu, mais de 400 anos de cativeiro e de escravidão. E aí Deus, então, manda Moisés, prepara todo um caminho, e a Bíblia é clara em dizer que Deus estava diretamente com o povo. Em outros estudos, nós vamos ver diretamente Jesus Cristo representando diretamente a coluna de fogo e a nuvem entre o povo. Mas nós estamos vendo um povo aqui que só reclamava. Não é muito diferente de nós, não, viu, gente? Então vamos continuar. É o 7, gente? Pronto, então vamos ler o 8. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitava da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei à vossa mão e possuídes a sua terra e os destruí diante de vós. Olhe mais uma vez Deus livrando o povo. E olhe, toma mais livramento. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou a chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Nós sabemos que Balaão, ele amaldiçoava, mas ele também abençoava. Vocês estão entendendo? E Balaão, ele consultava Deus. Quando nós estudamos a palavra de uma forma mais direta, mais profunda, nós iremos entender a função do profeta. E Balaão, ele veio para amaldiçoar. Mas olha o que Deus fez, né? Porém, não quis ouvir Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei também da vossa mão. Mais uma vez, Deus livrando o povo. Aquele povo que lastimava, que falava que estava com saudade do Egito porque lá tinha carne e cebola e agora estava sendo cuidados por Deus e reclamando da vida. Vocês lembram de alguém assim? Vamos continuar. E o 11 diz: e passando-vos o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e pelejaram contra Jericó, e contra os amorreus, e os fariseus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão. Mais uma vez, Deus conquistando para o povo.
E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus. E isso não com a sua espada, nem com o seu arco. E eu vos dei a terra que não trabalhastes, e as cidades que não edificastes nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Vocês estão entendendo isso, gente? O cuidado de Deus com aquele povo. Agora, não era um povo obediente, um povo que a devoção deles era para com o Deus eterno, não. Era um povo que blasfemava, que lastimava, que falava mal dos líderes, falava mal da atuação de Deus. Um povo que lá no passado, ou um pouquinho mais para frente aqui a gente vai entender, um povo que escolheu um rei humano, alguém, porque Deus os comandava e esse povo estava cansado de Deus. Era esse povo. Agora imagina só, o pessoal foi lá, eles plantaram, eles prepararam toda a terra, que quem é lavrador aqui sabe a dificuldade de preparar uma terra, e eles plantaram. E Deus pegou esses alimentos e colocou na mão do seu povo. Parece até injusto. Mas não é. Nós sabemos que o nosso Deus ele é amor e justiça. Ele sabe o que está fazendo. Então, as cidades todas prontinhas ali, as casas tudo prontinho. Aí Deus tira um povo rebelde, um povo que não é dele, e coloca o povo de Israel, coloca o povo dele naquele lugar. Então, casas que eles não fizeram, cidades que eles não edificaram, vinhas, plantações que eles não plantaram, e Deus coloca na mão desse povo. Olha que Deus poderoso. Josué está passando em revista diante do povo. Agora, pois, temer ao Senhor. Gente, eu estou falando para vocês o que Deus fez com todos vocês nessa trajetória, desde a saída do Egito até agora. Agora, pois, temer ao Senhor, 14. E serviu com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito. E sirvai quem? Ao Senhor só. Só isso. Aí agora a gente vai ver um pouquinho aqui da resposta. O 15 diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Os deuses a quem servais, se serviram os vossos pais, que estavam além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa. Serviremos quem? Eu quero ouvir a igreja falando agora. Eu e minha casa. Mais uma vez, por favor. Eu e minha casa serviremos. Olha só que coisa boa. Então, depois que diretamente, vamos falar igual os antigos, que Josué passa na cara do povo o que Deus havia feito com eles, e mesmo assim eles não deram valor, agora ele apresenta essa. Se vocês não quiserem, não tem problema. Eu continuo servindo, eu e minha casa. Nós serviremos ao Senhor. Você, sacerdote do lar. Você tem a obrigação de você e sua casa servir ao Senhor. Mas olha a resposta do povo. Não acaba aqui não, gente. Ao Senhor. 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir dos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que nos tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou de todo o caminho que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. 18. O Senhor expeliu de diante de nós todas as gentes, até os amorreus, morador da terra, também nós, Josué, não fica pensando que é só você não, também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Olha só. Só que Josué conhecia aquele povo. Aí Josué fala, tá bom, vamos lá. Vamos servir a Deus? Sim. Então, deixa eu só falar uma coisinha para vocês aqui. Então José diz, 19, ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso,
que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vós e fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer o bem. Olha só a santidade de Deus. Depois de Josué passar tudo aquilo para o povo em revista, e o povo refletir um pouquinho e depois falar, não, nós também serviremos ao Senhor. Josué falou, não, porque eu conheço vocês. E por muitas vezes vocês se enganaram ao Senhor, e eu tive que ficar aqui de joelho, intercedendo por vocês. Só que agora é diferente. Agora é pegar ou largar. E Deus não vai aceitar essa adoração pela metade. Porque isso não é adoração. Pela metade é apenas programação. E só para nós, irmãos, nós sabemos quem faz programa, né? Cristão não faz programa. Cristão adora. Eu estou aonde aqui, gente? 21? Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Josué queria uma confirmação. E o 22 diz assim, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que vos escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Aí ele continua agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus. Obedeceremos a sua voz. Agora sim, o povo fala com firmeza, nós serviremos ao Senhor. Era só isso, queridos, que Josué queria. E aí ele complementa aqui dizendo, assim fez Josué, concerto naquele dia com o povo, e por estatuto direto em Siquém. Quando nós continuamos aqui, a gente vê Josué, ele arredondar a coisa de uma forma mais efetiva. Mas agora vamos voltar para nós. Foi necessário Josué passar em revista tudo que Deus fizeram com aquele povo. E mesmo assim o povo, eles procuravam não entender. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos assim. Lembra? Criação, fomos criados santos. E lá no Éden, nós escolhemos pecar. Porque quando nós voltamos lá para o Éden, o que acontece ali? Ali Deus simplesmente pegou, como se fosse dois potes. Alguém sabe o que é pote? Quem não conhece, como se fosse um balde, entendeu? Um pote, né? Conhece, pronto. Então Deus pega dois potes e coloca um pote aqui e um pote aqui. Um à direita e um à esquerda. E Deus pega uma seringa sem agulha, ou com agulhinha pequena, e fala assim, e dá para Adão e para Eva. Vocês têm a escolha, vocês vão escolher. Ó, nesse pote aqui à esquerda, tem tudo que não presta. Tem maldade, tem promiscuidade, tem morte, mas doenças, desobediências, guerras, rebelião. Tudo que não presta está nesse pote. Adão, toma a seringa. Agora, nesse pote aqui da direita, vamos falar de coisa boa, tem bondade, tem amor, tem fraternidade, tem o quê? Domínio próprio, olha que coisa, vida eterna, eternidade. E aí, galerinha, faz o seguinte, vocês que vão escolher o que vocês querem. E só para lembrar, eu sei que todos sabem, mas o camarada que mais usou da sua capacidade intelectual e sempre a medida é o 10, nunca 100, entendeu? O camarada que mais usou, ele chegou ali a 6, 7.
os grandes, os inventores, o cara que inventou a luz, que inventou o avião, que inventou o computador, ele chega a usar ali da sua capacidade intelectual, mais ou menos o quê, Graça? Você que manja um pouquinho aí. 60%. Então, em um todo de 10, 6%. Adão, ele foi criado com a capacidade intelectual não apenas de 10, mas de 100. Vocês estão entendendo? Então era mais ou menos assim. Adão, ele saía no meio do jardim e aí ele tinha vontade de comer um fruto. Vamos lá, um fruto que está lá no alto, uma laranja. Sabe o que acontecia? Não era necessário Adão ele subir na árvore para pegar a laranja. Isso aqui parece mágica, viu, gente? Mas era assim. Sabe como que ele fazia? Ele só colocava a mão. A laranja via até a mão dele. Porque ele usava a sua capacidade intelectual de 100%, não era de 10, não era de 5, não era de 6. E hoje nós vemos pessoas que usam no máximo 70% de sua capacidade, pegar um aparelho desse daqui e projetar uma imagem, você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Vocês estão entendendo? Isso daqui são ciências de homens. A capacidade intelectual de Adão era divina. Então, só para a gente entender o processo. Então, um camarada com nível intelectual de Adão, ele não se enganava. Não. Quando nós estudamos o Espírito de Profecia, a irmã White, ela fala, Deus avisou, Deus chamou Adão e falou, Adão, olha, vai acontecer isso e isso, viu? Então se prepara. Olha só as providências de Deus. Mas não basta isso, só a sua capacidade intelectual. Um camarada desse, ele não poderia ser enganado por ninguém, gente. Porque além dele ter de Deus, além dele ter sido criado por Deus, o que acontecia mais? A sua capacidade intelectual era de 100%. 100% não tem como ser enganado. Então a seringa, ele sabia tudo que estava no pote direito. Amor, fraternidade, eternidade, mansidão, domínio próprio. Ele sabia tudo que estava no esquerdo. Maldade, promiscuidade, tudo que não presta, traição e toda essa desgraceira. Sabe o que Adão fez? Adão foi lá no pote de tudo que não prestava e encheu a seringa. E injetou nele. Ele fez isso. Foi uma escolha, ele não foi enganado. Se a gente olhar pelo ponto de vista didático, a irmã Eva ela foi enganada. Porque até então ela não tinha visto uma cobra falar. Embora dava também para tomar um pouquinho de cuidado. Mas só para a gente entender o processo. Satanás, ele se apoderou de coisas que chamaria a atenção dessa senhora. E ela, em algum momento, ela foi se enganada. E quando nós conhecemos todas as falas, e a serpente chega para ela e fala, aí ela se encanta, porque pelo ouvir, queridos, pelo ouvir. A mulher é mais pelo ouvir. E ela se encantou. Ela não estava olhando ali para a aparência, se era uma cobra, se era um crocodilo. Foram as palavras. Vocês estão entendendo? Só que o irmão Adão, quando ela levou para ele olhou para o fruto. Na hora que ele olha para o fruto, ele lembrou de tudo que Deus havia falado com ele. E ele simplesmente fez uma escolha. Por isso que a Bíblia fala, pelo um só homem, o pecado entrou. Não foi por uma mulher. Então, Adão, ele fez uma escolha. E nós somos isso. Querido, nós escolhemos pecar. Nós escolhemos a morte. A nossa tendência natural é o pecado. O homem, ele casa e Deus coloca na vida dele uma esposa. E o que ele faz? Ele, de si próprio, ele não valoriza. Porque fomos criados santos e escolhemos o pecado.
E quantas vezes em sua vida você já chegou para Deus e ajoelhou? Falou assim: Deus, a partir de hoje eu nunca mais faço isso, porque isso está tirando a minha paz. Porque isso está tirando a minha comunhão com o Senhor. E você fez um voto com Deus. E agora só para nós. Quantas vezes você cumpriu? Isso chama-se pecado. Isso chama-se falta de domínio próprio. Sabe por quê? Porque Adão, ele foi lá na seringa, pegou a mesma seringa, já contaminada com pecado. E foi lá no pote de fraternidade, de amor, de bondade, de domínio próprio. E ele só triscou a ponta da agulha e colocou sobre ele. Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer aquela voz do Espírito Santo que fala na sua mente em todos os momentos. E às vezes, mesmo estando arrodeados pelo lamaçal do pecado, nós conseguimos ouvir, mesmo em meio a tudo isso, a voz do Espírito Santo. Queridos irmãos da igreja de Jardim Guanabara, o Deus dos céus, nessa manhã, Ele manda esse recado para cada um de nós. Se a sua vida não está legal, você sabe. Eu não estou aqui, não sou exemplo para ninguém. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor. E eu, assim como todos vocês, preciso, em todos os momentos, da graça de Deus. Mas será que é necessário o ancião dessa igreja colocar um telão aqui e Deus passar em revista todos os livramentos que Ele tem feito em sua vida para você voltar para o caminho? E às vezes nós pensamos que estamos no caminho, mas quando nós lemos a história lá do menino pródigo, lá do filho pródigo, a gente entende que não. Que naquela casa tinha 2 filhos pródigos. Mas pior foi o que ficou do que o que saiu. Isso é um tapa na cara pra gente. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós achamos que vir para a igreja nas quartas, nos sábados, nos domingos, nós achamos que estarmos em casa e alguém bater na nossa porta e a gente dá 1 quilo de alimento e trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, a gente acha que está no céu. Mas o céu está muito além disso, é muito diferente disso. Para irmos para os céus, é necessário que a gente deixe de achar que o dízimo é nosso. A Bíblia diz que nós devolvemos. Quando eu devolvo, é porque não era meu, pai. Quando eu ouvi alguém falar assim, eu não dizimo não, porque eu não sei o que esse pessoal está fazendo com o meu dinheiro. Só para nós, viu? Alguns têm razão de pensar assim, porque a coisa está tão complicada hoje. E dificilmente você sabe o que é santo, o que é profano, mas você tem um discernimento dos céus. Então, queridos, vamos construir o que nos liga, não o que nos separa. E agora, para finalizar, uma certa feita existia um rapaz, na verdade eram 2 irmãos. E esses 2 irmãos, eles tinham uma vida assim muito bacana, eles tinham uma amizade fantástica. E eles moravam em uma planície, e nessa fazenda, que foi de herança dos pais deles, tinha um rio que passava no meio daquela fazenda. E era muito bonito os 2 lados. E aqueles 2 irmãos, eles moravam todos juntos, a princípio. Mas um dia, já por algum motivo, eles se desentenderam. E aquela beleza, aquela harmonia que havia entre os 2, se tornou uma coisa ruim.
E eles passaram a se desentender e um não queria saber do outro. E aí eles foram lá e brigaram. E, vamos fazer o seguinte, do lado de lá do rio é seu, do lado de cá é meu. E meus filhos, aí os dois, cada um em seu lugar, reúne a sua família e fala: esposa, ó, você nunca mais fala com a esposa do meu irmão. E assim os dois fizeram. Meus filhos, vocês não vai mais conversar. Os primos seus morreram, porque meu irmão, para mim, hoje, ele está morto. Eu quero falar para nós, homens, porque a gente é o sacerdote do lar. É você que é o cabeça da sua casa. Então, pelo amor de Deus, queridos, eu estou falando para mim e para vocês, casados. Quando vocês arrumarem as suas encrencas, as nossas encrencas, com os nossos parentes, lembre-se que fui eu que arrumei. Foi você que arrumou, não foi sua esposa. Ah, não está falando, então a família toda. Não, o problema é seu. Resolva você com seu irmão, com seu parente. Deixa sua esposa fora, deixa os primos fora disso. E assim eles fizeram. Beleza. Ninguém fala com ninguém. E eles tinham muita madeira nessa fazenda e eles colocaram assim, aquelas pilhas de madeira para tampar, porque não era nem para ver o outro lado. Só que um dia, decidiu viajar para fazer negócios. Só que quando ele estava saindo, bateu no seu portão alguém. E ele olha para aquele homem simples, camponês, com uma maletinha na mão, e aquele homem fala: Senhor, o senhor tem um trabalho para mim? Fala assim: rapaz, não, está tudo bem aqui. Não, moço, qualquer trabalho, é porque eu estou precisando. Aí ele fala: não tem trabalho. Depois ele lembra, ele fala: sim, tem um trabalho para você. Olha, entra aqui. Aí levou ele lá na fazenda. Você está vendo esse rio, está vendo esse tanto de madeira aí? Eu preciso que você faça aí uma cerca, mas bem fechado, um muro. Que é para não dar para ver o lado de lá. O cara fala: tudo bem, vou fazer. Fala: estou viajando, daqui uns 60 dias eu volto. E aí quando você chegar a gente acerta. Já falei aqui com os empregados para dar o que você precisar aí, e quando eu chegar a gente acerta. E assim esse cara viajou. E aí, passado o tempo determinado por ele, ele então volta. Quando ele volta, ele percebe algo maravilhoso. E ele começa a aproximar. Só que quando ele chega na fazenda, ele olha aquela coisa maravilhosa, envernizada, bem feito. Só que não era um muro, queridos. Era uma ponte. Aí ele fica maravilhado com aquilo, mas ao mesmo tempo ele fica revoltado, porque ele falou com o cara para fazer um muro, porque ele não queria ver o outro lado. Porque estava brigado, estava complicado. E aí ele olha assim e fala: ei, rapaz, espera aí. Você faz um trabalho maravilhoso desse agora fora completamente do que eu te falei. Eu pedi para você fazer um muro, por que você está fazendo uma ponte? Por que você fez uma ponte? E quando ele está ali brigando com aquele pobre carpinteiro, apontou de lá o seu irmão. E aí ele está aqui discutindo e quando ele olha o seu irmão, já tinha muito tempo que eles não se viam. E aí quando ele olha para aquele irmão, ele não aguenta. E aí ele deixa de falar com o carpinteiro e ele corre e o irmão corre de lá para cá e ele daqui para lá e os dois se abraçam no meio da ponte. E aí vem os familiares, vem a esposa, vem filhos e os primos e começa e aí eles se agarram ali e pedem desculpa um para o outro e perdão e beleza, e tá aquela festa. E aí aquele carpinteiro, ele olha assim e fala: eu cumpri minha missão. Ele pega a sua malinha e ele começa a andar. Aí ele olha, o dono olha e fala: ei, peraí, moço, eu preciso acertar com você. Eu pedi para você fazer uma coisa, você fez completamente diferente e eu estou agradecido. Eu quero acertar com você. Mas fica com a gente. Vamos confraternizar aqui juntamente com a gente. E ele olha para ele no fundo dos olhos e diz assim: querido, eu já cumpri minha missão. O senhor pediu para construir um muro e eu construí uma ponte. Essa
é a minha missão. Igreja do Jardim Guanabara, o que você tem construído? Ponte ou muro? Que nessa manhã de sábado nós possamos voltar os olhos para os céus. Que nós possamos colocar a nossa barba de molho. Que nós possamos entregar em todos os momentos as nossas vidas ao Deus Criador. E lembre-se de uma coisa: em alguns momentos vai ser necessário construir um muro, mas essa barreira nós construímos através do Espírito Santo, porque é para a gente ficar livre das tentações satânicas. Mas quando o assunto é seres humanos, temos que construir pontes. Que Deus nos abençoe. Leve. Vem adorar. Amém. Deus. Vamos falar com o Pai. Nosso Deus, mais uma vez nós te honramos, ó Deus. Nós te agradecemos porque mais uma vez cumprimos o nosso rito de adoração. E nós sabemos que adoração não é apenas aqui, na verdade é na vida. O sábado é um memorial da criação, onde nós temos encontro semanal com o Senhor para falarmos a respeito das maravilhas que o Senhor realiza em nossas vidas. E acima de tudo, para nos encontrar com o Senhor. Porque é um dia santo, e dia santo, com Deus santo, tudo dá certo. Nós te agradecemos, porque não escolhemos o errado lá no passado. Mas te agradecemos porque, assim como o Senhor diz na tua palavra em João, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para vir aqui nessa terra e morrer por cada um de nós. E para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 9, 27 diz que ainda que o número dos filhos de Israel for como a areia do mar, só o remanescente será salvo. E alguns dias eu estava analisando o que é isso, o que quer dizer remanescente. E eu imaginei eu pegando uma peneira, porque existem algumas classificações de peneira.
E existe a peneira para arroz, para milho e para café. E geralmente a peneira para o café, ela é mais largos espaços. E remanescente significa simplesmente pegar uma peneira de café e colocar nessa peneira trigo refinado e peneirar. O que ficar é remanescente. Deus eterno. Eu acredito que estou falando nesta manhã para um grupo de remanescentes. Remanescentes estes que sim, lá no Éden pecamos. Mas aceitamos a glorificação do Cristo ressurreto. E estamos à espera da redenção. E sabemos que essa estrada larga, que quando olhamos para o lado direito, não vemos fim. Para o esquerdo também não vemos fim. Para frente não tem fim. E para trás também não tem fim. Essa estrada chama-se eternidade. E lá no começo o Senhor nos colocou no caminho da eternidade. E falou simplesmente assim: Paulo, Patrícia, Kleber, igreja, siga. Nós começamos a andar. Lá no meio veio o tentador e com uma forte pedra jogou entre nós essa pedra chamada pecado e abriu uma grande cratera. E chegamos no início dessa cratera e olhamos e não tinha fim, porque era muito profunda. Mas o Senhor falou assim: continue seguindo. E nós então descemos. E nesse meio, no meio do caminho, nos cortamos, nos decepcionamos. Pessoas que eram nossos irmãos nos traíram. Não tem problema, porque o objetivo é Cristo. Perdoamos, conversamos, mostramos o Cristo para aquelas pessoas. E essas pessoas continuaram conosco. E começamos a descer. E descemos. E chegamos no final. E agora estamos subindo. 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 E assim como a tua palavra diz, já estamos ouvindo os passos de um Deus que aproxima. E daqui a pouco, o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus. E designará os anjos. E dirá: vá, pegue os meus filhos. Porque a festa que eu preparei, que estava faltando eles, agora vai estar concluída. Iremos para os céus. Reinaremos eternamente com Cristo. Mas enquanto ainda aqui, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos abençoe e nos guarde. Esteja conosco durante todo esse dia, durante todas as nossas vidas. Em o nome de Jesus.